Queridos, graça e paz, nós estamos tão contentes porque estamos na casa de Deus, tivemos um lindo momento de louvor e adoração a Deus e vamos agora ser alimentados com a palavra do Senhor. Irmãos amados, nós vamos continuar falando sobre o tema a santificação do cristão, parte 2, porque domingo passado nós falamos da primeira parte. E eu quero dizer da importância desse tema para nossas vidas como cristãos, para nós compreendermos essa questão da vida cristã em relação à santidade. Irmãos, o pecado, ele é o maior problema da humanidade, por que não dizer do ser humano em si, a causa de todos os males. E quando nós falamos de santificação, estamos falando de abandono ao pecado, de uma vida santa, de uma vida pura. Muitos têm uma vida miserável, triste, arruinada, infeliz, uma vida destroçada por causa do pecado. E a gente poderia usar outros adjetivos para uma pessoa que não vive uma vida de santificação. Aí eu quero lembrar também, já que nós estamos fazendo uma espécie de sequência, segunda parte, nós queremos lembrar que na primeira parte, domingo passado, nós falamos dos 3 agentes que Deus usa para que nós alcancemos a santificação. Eu quero dizer para você que Deus, Ele coopera tanto com a nossa santificação que Ele usa 3 agentes poderosos para que nós sejamos santos. Quem lembra deles? Quais são eles? Primeiro, o Espírito Santo. Nós vimos que a obra do Espírito Santo, ela é tão perfeita, tão forte em nós, que Deus coloca o Espírito Santo para morar dentro de nós, para que nós possamos ser santos. Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo para morar, para viver dentro de nós. Como diz a Bíblia, o nosso corpo é casa, santuário do Espírito Santo. E é tão forte que ele diz: não sabeis que vós não sois de vós mesmos, que vós sois do Espírito Santo, que Ele fez habitar em vós, que Ele habita em vós. Então é muito forte os textos. Qual é o segundo agente para a nossa santificação? A palavra de Deus. Jesus disse que nós estamos limpos pela palavra. Irmãos, a Bíblia é um agente poderoso, o meio pelo qual Deus santifica o seu povo. Pode deixar, irmão, pode deixar esse papel. Não preciso dele. Então, nós entendemos como a palavra trabalha. Esse aqui, a Bíblia Sagrada trabalha para a nossa santificação. D.L. Moody dizia que a Bíblia me manterá longe do pecado, ou o pecado me manterá longe dela. Lembra disso? D.L. Moody disse que o homem no pecado não se aproximará da Bíblia, porque o pecado nos mantém longe desse livro, porque ele também serve para nos manter distante do pecado, a Bíblia Sagrada. E qual é o terceiro agente? O sangue de Cristo. Como a Bíblia é clara em dizer do poder do sangue de Cristo para nos santificar, para nos purificar de todo pecado. Olha que coisa linda, né, irmãos? Muito bem. Mas hoje à noite, para você que nos assiste pelo canal, parabéns. Olha, se inscreva e mande essa mensagem para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele seu parente distante.
ouça, anote, faça suas anotações para você entender. Quem sabe estou falando para um professor de escola bíblica. Anote essas referências que você vai ouvir aqui e compartilhe com alguém da sua igreja ou em uma classe de escola bíblica. Vamos lá. Então, quando nós entendemos esse assunto de santificação, nós estamos nos ajudando para que nós possamos viver uma vida plena em Deus. Vamos embora lá. Na semana passada nós vimos que existem 3 agentes ou meios que Deus providenciou para o cristão alcançar espiritualmente a sua santificação: o Espírito Santo, a palavra e o sangue de Cristo. Um detalhe: nós entendemos que a santificação não será alcançada se não houver também a participação nossa, ou do cristão, em querer mudar a sua vida ou o comportamento. Concluímos que a santificação é uma via de mão dupla. Quem é motorista aqui sabe o que é uma via de mão dupla. O carro desce, o outro sobe. Vai um pela direita, lá se vem outro pela esquerda. É uma mão dupla, né? A santificação é como se fosse uma via de mão dupla. Domingo passado nós abordamos a primeira parte, que é mostrar a obra que Deus faz. E hoje à noite a ênfase vai ser a nossa parte. Porque o Espírito Santo foi Deus que deu. A palavra é dele, não é minha. O sangue é de Cristo, não é meu e nem seu. Então nós entendemos que Deus faz a parte dele. Deus faz a parte dele. E hoje nós vamos bater na tecla da nossa parte. Agora, eu me sinto muito assim, devedor, de que eu traga o que eu posso chamar de resumo da primeira parte, domingo. Essa aqui, ó, o resumo, olha aí, ó. O resumo é esse aqui, ó. Ponto número 1. A nossa santificação, ela pode ser alcançada por causa da nossa posição em Cristo. Então, ela acontece primeiramente por causa da nossa posição. Você está entendendo? Você que está nos assistindo aí, preste muita atenção, tá? Por isso, se você quiser, pode ouvir mais de uma vez. O que nós vamos falar aqui agora é algo que muita gente não entende. Por isso eu estou lhe chamando a atenção. Recentemente eu li um livro sobre esse assunto. Aliás, estou lendo ainda. Não terminei de ler o livro, né? Então é um assunto muito importante. Porque a nossa salvação, a nossa santificação, ela só é possível, e ela começa, não é necessariamente pelo Isaías Torres. Ela começa, não é necessariamente por você, mas ela ocorre por causa da sua posição em Cristo. E aí eu quero agora chamar a sua atenção para alguns textos, inclusive para os líderes de célula. Eu coloquei aí algumas referências no estudo, mas eu, agora mesmo, agora tardinha, eu me lembrei de alguns versículos, e eu fiz questão de ler, quero fazer questão de ler para vocês, esses versículos que eu não coloquei aí no estudo, mas que pode trazer uma clareza aqui agora na mensagem. Vamos começar?
Abra aí a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Olha o que Paulo fala. Paulo fala, nós estamos tratando desse ponto aí, que a nossa santificação vem por causa da nossa posição em Cristo. Ela começa em Cristo, porque nós não somos perfeitos, no sentido de que nós não temos mais pecado, ou que nós não vamos cometer mais pecados. Mas é porque o fato de eu ter aceitado Jesus me dá essa condição de santo. Quando estamos procurando o texto, geralmente perdemos um pouco a atenção. Vou repetir. O fato de você aceitar Jesus, escuta isso aqui. O fato de você aceitar Jesus como Salvador, já faz de você um santo. Eu estou falando do resumo da mensagem do domingo passado. Veja que eu não estou tocando na mensagem de hoje à noite. Eu estou dando uma espécie de resumo, porque a nossa santificação acontece por causa da minha posição. Eu estou em Cristo. Aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele. Aí eu me torno santo só por causa disso. Mas lembremos que eu vou tocar na nossa parte daqui a pouco. O que diz em 1 Coríntios 1, 2? A igreja de Deus que está onde, irmãos? Em Corinto, aos o quê? Santificados em Cristo Jesus, aleluia! Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Senhor deles e nosso. Irmãos, nesse texto nós encontramos as crianças que ainda estão no santuário podem ir para o culto infantil, tá? Deixa eu dizer. Irmãos, nós entendemos que esse versículo, ele usa duas vezes a palavra, aos santificados em Cristo. Ei. Aqui não é beatificado ou canonizado, é santificado. Olha aí, irmãos. Essa declaração aqui de santificado e chamado para ser santo não é dito por um homem na terra. Não é um homem que está dizendo: olha, você agora é um santificado, você agora foi chamado para ser santo. Não somos nós, ou eu, ou você que pode dizer isso. Mas Deus está dizendo que quando nós aceitamos Jesus, nós somos santificados. Está aqui o texto. E para quem não sabe, a igreja de Corinto não era uma igreja complicada. Todo crente sabe que a igreja de Corinto tinha algumas coisas erradas naquela igreja. Por isso a carta foi escrita, para combater esses erros. Tinha gente lá que praticava a divisão entre irmãos. Tinha irmãos lá que levavam outro para a justiça. Tinha irmãos lá que estavam comendo com os idólatras as comidas dos pagãos. Tinha gente lá que estava dizendo que era crente, mas se envolvia com imoralidade. Com imoralidade. Havia tantas coisas erradas na igreja de Corinto, irmãos. Mas Paulo, quando escreve a sua carta, ele diz exatamente isso. Olha aí, leia de novo o versículo. Dê uma olhadinha para você ver como é belo o versículo 2. A igreja de Deus, diga comigo, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Diga, em Cristo eu sou santificado. Chamados para ser o que, irmãos?
santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Meu, rapaz, é tremendo esse texto. Agora eu quero sair daqui, vamos para um outro versículo. Capítulo 6, verso 11. Olha que beleza. Meu Deus. A Bíblia, irmãos, é show de bola. A Bíblia é fantástica. A Bíblia nos encanta, porque quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, nós vamos aprendendo coisas. E eu me lembrei desses versículos agora, no apagar das luzes, antes de vir para a igreja. Porque na mensagem eu vou apresentar outros, já, né? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Tal fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha, irmãos, ele usa duas palavras que podem ser sinônimas aqui, ó. Santificados e justificados. Olha aqui, ó. Quando Paulo usa essa expressão aí no contexto, você que está me ouvindo aqui, ó, me assistindo, tem um contexto, né? Paulo está falando de ladrão, de efeminado. Vocês querem dar uma lidazinha no 9 e no 10? Nós não lemos o 11? Bora ler o 9 e o 10. Olha aí. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros. Irmão, você sabe quem são os impuros? Os impuros, eles podem ser chamados de os prostitutos, os que se prostituem, né? Os que se prostituem. Então eles são chamados de impuros, porque eles vivem na imoralidade. Aí diz, ó, nem idólatras. Sabe quem é o idólatra, não sabe? Pratica a idolatria e adora os ídolos e segue os ídolos. Diz mais, não vos enganeis, né? Os adúlteros. Todo mundo sabe o que é um adúltero, não sabe? Adúlteros. Quem mais? Adúlteros efeminados. Todo mundo sabe o que é efeminado, não sabe? Nem sodomita. O sodomita é aquele que não é efeminado, mas gosta do mesmo, o gosto dele é pela pessoa do mesmo gênero, né? Continuando. Nem ladrões, nem avarentos, que é aquela pessoa, né, louca, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não é uma lista grande, não é? Aí Paulo no 11 diz, alguns de vocês foram essas pessoas. Olha aí. Significa o quê? É como aqui. Nós não aceitamos Jesus, como era que a gente vivia lá no mundo? Então agora nós não somos mais. Nós não somos, né? Porque numa igreja pode ter todo esse tipo de gente aqui. Rapaz, aquele dali era um traficante, ó. Aquele irmão ali, olha, aquele irmão ali, ele era um assaltante de banco, rapaz. Agora é crente. Aleluia, glória a Deus. Aquele dali, ele teve 3, 4 casamentos antes de se converter. Era um adúltero. Ele era, né? Irmãos, olha, aquele ali vivia na prostituição. Aquele ali vivia assim. Agora está vivendo na fé. É por isso que Paulo diz,
santificados. Oh, glória! Está aí, ó. Capítulo 6, versículo 11. Bora ler novamente? Olha aí, ó. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes e mais fostes santificados. Diga comigo, santificados. Quero ler mais um texto, só mais um antes de entrar aqui. Abra bem aí em Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus capítulo 10, versículo 10. Olha aí, ó. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 10 diz: nessa vontade é que temos sido, o que, irmãos? Santificados. Hebreus 10, 10. Porque nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. Agora o 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Diga comigo, santificados. Está vendo aí, irmão? Está aqui uma caneta, ó, para você marcar na sua Bíblia esses versículos, para você nunca esquecer. Tá bom? Marque aí, para você não esquecer. Estamos sendo santificados também. Aqui o verbo já está com uma variação, não é? Para o futuro. Presente e futuro. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: esse verbo santificado, ele aparece para o passado, para o presente e para o futuro, porque é um processo. Diga amém. Diga: no passado eu fui santificado quando aceitei Jesus. Diga comigo: eu estou sendo santificado porque eu estou permanecendo na fé e na igreja, né, em Jesus. E eu serei mais ainda, porque eu vou continuar me purificando, e o Senhor vai me purificar cada vez mais. Amém? Então, passado, presente e futuro. Olha que coisa maravilhosa. Agora, eu quero que os irmãos vejam comigo, por que a nossa posição em Cristo, olha que coisa linda, irmão. Meu Deus, eu estou feliz porque estou falando isso para vocês. O Isaías não é perfeito. O Isaías não é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Mas eu posso ser chamado de santo. Você pode ser chamado de um santo, porque você está em Jesus. Olha, muitas das vezes as pessoas não crentes não entendem por que nós, os pastores, os crentes em geral, fazemos assim, ó, para que a pessoa aceite Jesus. Aceite. Entregue a tua vida a Cristo. Seja um crente. Aí a pessoa diz: mas pastor, eu estou todo errado. Eu vivo assim. Irmão, ou fulano, entregue, rapaz, a tua vida. Aceite Jesus como você está. A pessoa não entende. Por isso que ela diz: não, depois, agora não estou preparado. Não sei o quê. É porque ela não entende. Porque, irmãos, a nossa santificação, ela ocorre por causa dessa minha entrega. Quando eu digo assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito o perdão que Ele quer me dar, ou me oferecer. Quando eu de coração entrego e reconheço que sou um pecador, e eu digo: Senhor, eu te aceito, me perdoa. Quando eu peço perdão, baseado na obra que Cristo fez na cruz, nós somos perdoados, purificados. Aí agora eu quero te mostrar 3 textos que deixam isso bem claro, bem claro. Romanos 8, versículo 1. Abra bem, por favor. Olha o que diz em Romanos 1, 8. Romanos 8, 1. É isso que eu quero. O meu objetivo com essa pregação de hoje é que meus irmãos entendam esse assunto muito bem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí, meus irmãos. Irmãos, vocês estão entendendo? O que eu estou chamando a atenção aqui é para você entender que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Olha, uma pessoa que aceita Jesus de verdade, ela não é pouca coisa mais não, irmãos. Ela não é mais pouca coisa. Olha, tem muita gente que não valoriza a decisão dela. Tem muita gente que brinca com a decisão de seguir a Cristo. Tem gente que diz que é, mas a gente vê que não é. Tem gente que não leva a sério. Tem gente que não coopera também. Tem gente que não está nem aí. Mas olha, tem gente que diz que é cristão, mas só de boca. Mas o que eu quero que você entenda, que um crente, irmãos, não é pouca coisa. Ele é alguém que a Bíblia diz assim para ele: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, não tem inferno, não tem demônio que tem autoridade sobre você, se você se converteu de verdade. Nenhuma condenação atinge mais você. Não existe mais condenação. Pastor Isaías, então o senhor está dizendo aí, com outras palavras, que o crente, ele pode abrir a boca e dizer que está salvo? É exatamente isso, irmãos. Você vai para a Bíblia toda, a Bíblia diz: Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a salvação. E a gente sabe que a salvação não é baseada no que eu faço. Eu não tenho que pagar, é pela graça de Deus. Não tem mais condenação para você. Mas lembre que eu ainda estou no resumo da primeira parte, que foi domingo passado. Eu estou engatando. Eu estou fazendo a conexão para chegar onde eu quero chegar hoje, tá? Bora outro texto. Guarda aí Romanos 8:1. Olha aí, esse aí não precisa nem a gente abrir a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, é só uma parte que se fez novo? Não, diz que tudo se fez novo. O Isaías agora é um novo homem. Aceitei Jesus como Salvador. O Joaquim é um novo homem. É uma nova criatura. Ele aceitou Jesus como Salvador. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Primeira parte, a nossa posição em Cristo. Meu amigo, agora eu não sou pouca coisa não. Eu estou em Cristo. Estou com Ele agora. Estou com Ele. E você quer ver agora a beleza? Você quer ver agora um texto que deixa isso claro como essas lâmpadas? Abra bem aí em Efésios capítulo 2, versículo 4. Bora ver aí, ó. Efésios 2, versículo 4 em diante. Meu irmão querido, é muito importante a gente entender esse assunto. Olha aí, ó. Efésios 2, versículo 4. Abra bem aí, por gentileza, e vamos ver a beleza desse texto bíblico. Acharam? Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha aí, ó, o texto já está falando da riqueza de Deus, da misericórdia. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com quem, meus irmãos? Com Cristo, e pela graça sois salvos. Olha aí, ó, estávamos mortos e agora recebemos a vida. E juntamente com Ele nos ressuscitou, aleluia! E nos fez assentar onde, irmãos? Ele nos fez assentar onde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Para mostrar aos séculos vindouros
a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que é que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto? É que o texto fala que nós estamos nos lugares celestiais. Ei, aquele pecador, aquele bebedor de cachaça, aquele homem que estava nas ruas fazendo o que era errado, ele aceitou Jesus. Ele agora é um crente. Ele agora se converteu, meu amigo. Agora ele é um servo de Deus. Agora ele nasceu de novo. Ele está assentado, inclusive, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Glória a Deus. O irmão está acordando os que estão dormindo, né? Então, louvado seja Deus, irmãos. A nossa posição em Cristo, nos lugares celestiais. Irmãos, quando eu entendi esse texto, há muitos anos atrás, eu digo, rapaz, que legal. Estou nos lugares celestiais. Ele nos fez assentar. O meu nome está no céu, meus irmãos. Está lembrado lá de Lucas capítulo 10, quando os apóstolos voltaram, depois de expulsar demônios, de curar os enfermos, e eles voltaram alegres: Senhor, os espíritos se nos submetem pelo teu nome, Senhor. Jesus disse assim: vocês estão alegres porque os demônios se sujeitaram a vocês? Porque vocês expulsaram? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Mas eu digo para vocês, alegrai-vos não por causa disto, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito nos céus. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Meu Deus. Lucas capítulo 10, versículo, se não estou enganado, 19 ou 20, né? Deixa eu confirmar aqui, 19 e 20. Lucas capítulo 10. Porque o nome de vocês está escrito nos céus. Que coisa, irmãos. Pronto. Aí eu quero agora dizer, tudo isso é obra do Espírito Santo, da palavra de Deus e do sangue de Cristo. Por causa disso, o Isaías pode bater no peito e dizer assim: eu estou em Cristo, eu estou em Jesus, e como em Jesus eu sou um santo homem de Deus. Agora, vamos para o ponto 2. Olha aí, a nossa santificação, ela é alcançada também pela nossa parte. E aí eu saio da mensagem do domingo passado, do resumo de hoje, e entro nessa segunda parte, pela mudança de comportamento ou obediência aos mandamentos. Aí nós vamos provar agora. Por quê? Porque tudo depende também da nossa parte. É lindo eu entender essa primeira parte. Porque Deus me aceita como eu sou, meus irmãos. Deus aceita o homem como ele é. Olha que coisa linda. Você já pensou se o evangelho fizesse acepção de pessoa? Tu não. Não. Você não. Esse aqui sim. Não. Você não, mas aquele ali sim. Não. O evangelho é para todos. E olha, tem gente que acha que é santo. Tem gente que ele não quer ser um crente. Tem gente que não quer se converter porque ele já acha que ele não precisa, irmão. Olha que coisa. Irmãos, tem gente que o peito dele é inchado, meu irmão. Porque ele nunca bebeu, porque ele nunca fumou, porque ele nunca fez coisas erradas, aparentemente. Ele acha que ele não precisa vir e entregar sua vida para Jesus, chorar os seus pecados. Ele se acha um santo e nunca foi lavado pelo sangue de Cristo.
Coitado dele se ele morrer sem Jesus. Coitado dele se ele morrer sem entregar a vida dele para Jesus. Porque ele nunca nasceu de novo. Ele nunca se tornou uma nova criatura. Ele pensa que ele está certo. Ele pensa que ele está salvo. Ele pensa que se ele morrer, ele vai para o céu, porque ele nunca roubou, ele é um bom marido, ele é um bom funcionário, e ele acha que isso é suficiente. Irmão, só é salvo se estiver em Jesus. Só pelo sangue de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmão, se tiver outro caminho para o homem chegar a Deus, podemos derrubar as igrejas e acabar com a Bíblia, porque, meus irmãos, só tem um caminho para se chegar a Deus: é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Boas obras não salvam ninguém, reencarnação não salva ninguém, as crenças não salvam ninguém. Irmãos, só tem um que salva, é Jesus Cristo. Precisamos dele. Agora nós vamos, meus irmãos, ver essa questão da mudança. Viu? Porque, olha, querer dizer, ou dizer, que a pessoa é de Deus e não mudar de vida, é um mentiroso também. Lembra da mensagem de domingo passado, quando eu disse que a santificação é um processo, e que ela prova que eu me converti, porque é necessário que haja uma mudança. Eu aceito Jesus como eu estou, mas eu não posso permanecer do mesmo jeito, eu tenho que mudar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O que está escrito? Abra aí. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos começar por aí. Olha o que o texto fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ele está fazendo um apelo solene. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Eu fui analisar essa frase, sabe o que quer dizer? Meus irmãos, eu peço a vocês por tudo que é sagrado. A mesma coisa está dizendo isso. Não tem aquele pedido que a gente faz com tanto carinho, né? Para um filho, para uma pessoa, para um pai, né? Oh, rapaz, olha, eu lhe peço com toda a sua atenção, por favor, olha, cuidado. Pois assim quer dizer esse pedido do apóstolo. Ele está dizendo: meus irmãos, eu rogo a vocês, olha, por tudo que é sagrado, mude. Não se conforme com este mundo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo que eu apresente o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque tem tanta gente que a vida dele é suja. E o 2 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século. Ei, o mundo não é um lugar bom para nós. Ah, se a gente pudesse dar no pé daqui. Ah, se a gente pudesse sair daqui. E aí eu passei 2 quartas, né? 2 quartas-feira aqui, falando sobre a morte. Para onde o crente vai após a morte, né? Eu quero dizer para os irmãos que não combina, irmãos. Esse mundo aqui é perverso, a gente não concorda com ele. Esse mundo aqui para nós não é um sofá macio, para a gente ficar dizendo, ô lugar bom. Esse mundo para nós não é como aquela rede debaixo de uma árvore e o vento frio soprando. Não. O mundo para nós não é
um colchão onde eu posso deitar e dizer, mas que colchão macio. Não. O mundo para nós, irmãos, ele é como se fosse um lugar espinhoso. Ai, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir embora daqui. Por isso que o cristão, ele olha para o mundo e vê como lugar de passagem. Jesus, lá em João 17, por várias vezes, ele diz: vós não sois desse mundo, por isso o mundo vos odeia. Nós não somos daqui, meus irmãos. O crente não pode abrir a boca e dizer: oh, que aqui é bom demais. Oh, que eu gosto do mundo. Não, o mundo não é um lugar para nós. Estamos aqui só passando uma passagem. Eu posso ouvir um amém? Olha, esse texto aqui fala que a gente deve mudar, não é? Pela renovação da nossa mente. Nós temos que mudar. Não combina eu dizer que sou crente e ficar do mesmo jeito. Vamos para Hebreus capítulo 12, versículo 1 também. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o que, amados? Olha o texto aí, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo pecado e desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, eu gosto desse versículo porque ele fala de duas coisas: o embaraço e o pecado. Irmãos, você sabe que a armadilha, algumas vezes para pegar algum tipo de animal ou inseto, inclusive as redes, né? No mar, para pescaria, usa-se a rede, né? Irmãos, quando o peixe e alguns animais pisam em uma rede, eles se embaraçam. Sabia disso? Todo mundo sabe disso. Irmãos, olha, tem gente que a vida dela está embaraçada. Ela não anda. O apóstolo que escreveu Hebreus está dizendo o seguinte: olha, se livre do embaraço, de todo o peso e do pecado, e corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, uma vez que eu aceito Jesus como Salvador, eu tenho que fazer, sabe o quê? Eu tenho que identificar aquilo que está me embaraçando. Aqui, ó, os meus pés. Eu tenho que ficar livre para correr, para andar. Tem gente que ele nunca anda, irmãos. É uma amizadezinha que ele tem ali. É um negócio que ele tem, um xodó, um chamego, um negócio. E ele não deixa uma coisa que está prejudicando ele. Ah, mas eu gosto, pastor. Ah, mas meu amigo, está te prejudicando, meu amigo. Pastor, não faz mal. Pastor, não... Olha, faz sim. Está vendo que você não cresce? Não lê a Bíblia, tem preguiça, não vem à igreja. Pastor, eu estou bem, pastor, não se preocupe comigo não. Que bem nada. Você está todo embaraçado ainda. Pastor, eu tenho um dia desse uma pessoa disse: pastor, eu tenho umas amizades que toda vez que eu converso com elas, umas pessoas aí, eu me sinto mal. Pois é, meu irmão. Mude isso aí, meu irmão. Olha, irmãos, tem o pecado e o embaraço que deixa as pessoas presas. E a pessoa não sai do lugar. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Olha, meu irmão, identifique as coisas que te atrapalham. Nós temos que ser muito bons, irmãos, de identificarmos na nossa vida espiritual aquilo que nos prejudica. Talvez é um amigo, um parente, talvez é um vizinho, talvez é um comportamento que você tem, um hobby, um gosto, uma ideia, um preconceito. E nós temos que tirar os embaraços. E livrar o pecado, livrar também deles e seguir em Cristo Jesus.
Bora concluir? Olha o que a palavra de Deus também fala, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Estou terminando, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu achei interessante esse versículo, porque ele fala assim de uma forma muito assim clara. Nos versículos anteriores ao capítulo 7, no caso 7, 1 e 2, né? Os versículos anteriores, que vai do 14 ao 18, fala que não há sociedade com os incrédulos, com a luz e as trevas, o santuário de Deus e os ídolos, que nós não devemos ter nenhuma comunhão com os incrédulos e tal, e assim vai e tal. Quando chega no 7, versículo 1 e 2, olha que coisa interessante. Tendo, pois, ó amados, versículo 1 e 2, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aí, ó. Eu não sou santo agora, porque aceitei Jesus, mas agora eu vou trabalhar para que eu também faça a minha parte. Eu não tenho todas essas palavras bonitas que eu falei. Está lembrado de Romanos 8:1, que diz que nenhuma condenação há para você, para mim, para nós, porque estamos em Cristo Jesus? Eu não tenho que ter medo mais do inferno, de morrer e ir para o inferno. Eu estou em Jesus, meu amigo. Olha, eu estou inclusive assentado nos lugares celestiais. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um santificado agora. Eu fui chamado para ser santo. Eu estou em Jesus. Mas eu percebo que ainda eu solto um palavrão. Eu percebo que a televisão lá em casa está me convidando. Eu ainda tenho alguma coisa para mudar lá em casa. Eu ainda trato mal os meus filhos, a minha esposa. Aqui e acolá eu xingo. Aqui e acolá eu estou, meus irmãos, com um pensamento que eu sei que é errado e imoral. Aí eu percebo, né? Aí eu vou purificando, irmãos. Tirando da minha mente. Vou tirando aquelas coisas. Televisão, não vou mais assistir esse programa. Aí veio aí, esse programa. Não, esse programa não é para crente. Não, Deus defenda. Aí eu vou tirando. Aí eu não xingo mais. Aqui e acolá eu xingava um palavrão, agora, ei, ninguém vê um palavrão mais na minha boca. Estou purificando. Eu não tenho tanta coisa boa para mim, rapaz. Eu tenho tanta coisa boa que Deus fala para mim e eu permaneço do mesmo jeito. Não cola, eu vou mudar, né? E aí ele fala aqui que devemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Porque, irmãos, as pessoas, quando elas vêm do mundo para a igreja, elas vêm muito sujas, irmãos. E aí uma vez eu vi um professor dando um exemplo. Vá lá no lixeiro. Lixeiro não, lixão, né? E procure lá um vaso. Uma coisa que você encontra lá, que você vê que ainda dá para usar. Vem sujo, né? Preto. Com aquele sujo. E você leva para casa e começa a limpar. E você começa a lavar. E de repente você, ó, limpo, limpinho. Assim somos nós. Essa é a ideia. Jesus me alcança no mundo, eu sujo, pecador. Aí eu venho. E aí, ó, começa o processo de limpeza. E aí nós estamos limpos. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar somente no versículo 1, não é? Muito bem. E aí eu quero concluir lendo para os irmãos 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Olha aí, ó, 1 Tessalonicenses, temos alguns minutos, Jones? Não? Tá bom. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o que está escrito aí, ó. Muito bem.
inscreva-se no nosso canal, você que está nos assistindo, tá bom? E veja no canal as duas mensagens sobre a santificação do cristão. Só concluindo aí, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, diga comigo, em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, amém, sejam conservados e íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe, tá bom?